Bendito seja Deus e do Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha nós aqui de novo, canal Rascunho Teológico. Nesta oportunidade, já temos um tempo que não gravamos, acho que um mês, né? Mas estamos aqui de volta na aula de teologia. Nesta oportunidade estaremos ministrando aula sobre hamartiologia. Nós vamos aprender primeiro, dar uma introdução. No caso, nós vamos dar uma introdução. Depois nós vamos entrar no assunto propriamente dito, trabalhando os conceitos, a etimologia da palavra no grego, no hebraico, e assim sucessivamente, e depois dando sequência aí às aulas. Então, por essas 4 semanas, até o mês de agosto, estaremos ministrando a aula de hamartiologia, tá certo? Portanto, se você está passando aqui pela primeira vez, eu não vou dar esse intervalo mais de um mês, devido às minhas muitas tarefas, mas eu vou procurar toda semana postar um vídeo aqui, como fazemos nas escolas teológicas, uma aula por semana, tá bom? Então você pode ficar aqui. Se você está passando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha para dar uma motivação para o canal, tá certo? E nós vamos postar toda semana. Ative o sininho para receber as notificações, porque toda semana terá um vídeo novo aqui da aula proposta, tá certo? E assim, depois que terminar essa aula, nós vamos ministrar outras, já de outras matérias, e também indicar alguns livros, tá certo? Deus abençoe a sua vida. Se você já é inscrito, deixe seu joinha, deixe os seus comentários, comente no vídeo, pergunte, faça suas questões. Estou aqui à disposição para poder ajudar você, comentar e aprender também dentro dessa demanda. Deus abençoe, forte abraço. Vamos para a aula propriamente dita, né? A aula de hamartiologia, né? Vamos trazer aqui, o que é hamartiologia? Hamartiologia é parte do estudo, né, que fazemos da teologia sistemática. Nela o leitor irá conhecer as principais ensinos que compreendem a doutrina do pecado. Por exemplo, evidentemente, eu estou abordando em um livro que eu estou escrevendo. Na verdade, ele já está na editora, está aqui o livro. Esse material é um livro meu que está na editora, Hamartiologia. Estou escrevendo em parceria com o professor Manuel Monteiro, tá certo? Deus abençoe, professor, presbítero Manuel Monteiro. Esse livro já está pronto, está na editora, só para soltar aí, tá certo? Em breves dias estaremos com mais um livro aí na praça desta feita de cunho propriamente teológico, tá certo? Vamos para a aula propriamente dita. Então estaremos abordando aí dentro da perspectiva da teologia pentecostal clássica, tá certo? E também, por que não dizer, no decorrer da aula também trazer assuntos acadêmicos sobre as teorias do pecado e até mitos que se permeia aí, tá certo? Que temos dentro do campo acadêmico, bíblico-teológico, dentro dessa matéria, e as teorias de Sorki, Kierkegaard, de Paul Tillich e muitos outros filósofos e teólogos, tá? E assim sucessivamente. Nós vamos apresentar aqui, no primeiro momento, a etimologia da palavra hamartiologia, ou doutrina do pecado. Então, você pode compreender de uma forma mais abrangente e de forma profunda a etimologia da palavra dentro do seu termo e os derivados da palavra, tá certo? Então, vamos para frente. Nós vamos estar trabalhando sobre a origem do homem e o pecado, tá certo? Também estaremos trabalhando sobre o homem e as consequências do pecado e também a natureza do pecado, tá certo? Também estaremos trabalhando sobre o homem e as categorias de pecado e assim sucessivamente. Essa é a apresentação desta aula, né? Estaremos ministrando aí também o homem e a universalidade do pecado, o homem e a transmissão do pecado, o homem perfeito, a igreja e o pecado, as simbologias do pecado e assim sucessivamente. Eu quero começar essa aula com a frase de Agostinho de Hipona. E ele disse assim: se o homem se faz réu do pecado no mesmo momento, o homem se faz réu do pecado no mesmo momento em que ele se decide a cometê-lo. Pouco vale não a realizar apenas por temor ao castigo, ou destrói
o pecado ou há de ti, ou em ti, ou destrói o pecado que há em ti, ou ele te destruirá. Santo Agostinho. O homem se faz réu do pecado a partir do momento que ele decide cometê-lo. Pouco vale não o realizar apenas por um temor ao castigo, né? Ou destrói o pecado que há em ti, ou ele te destruirá. Então, com essa frase, vamos já partir aí para a nossa aula. Então, quando vamos trabalhar sobre a definição de hamartiologia, estarei apresentando aqui alguns materiais. A começar, nós vamos trabalhar dentro dessa proposta aqui da CPAD, Teologia Sistemática. Vamos trabalhar também dentro dessa proposta, tá certo? Vamos trabalhar também dentro dessa visão de Ali Roden, e nós vamos trabalhar dentro dessa proposta aqui, tá certo? Teologia Sistemática de Charles Rod, do velho Rod, e assim sucessivamente. Então, a definição da palavra nós trabalhamos em cima desse dicionário Vine, tá certo? De Eugênio Mary Fringe, William White Jr. e Vine propriamente dito, tá certo? Vamos trabalhando em cima desse material. Tudo bem? Temos outros aqui, mas vamos a priori começar por esta vertente, ok? Muito bem, vamos lá para a etimologia da palavra. Qualquer pecado que comete também comete iniquidade. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Então, a doutrina do pecado, como o resultado do teor sistemático numeroso dos termos que acontece aí dentro desse, que encontramos dentro do Antigo Testamento, do Novo Testamento também, ou da Primeira Aliança, da Segunda Aliança, como também chamamos, né? Ou podemos chamar, nós vamos entender, nós vamos ver que dentro desse bojo contextualizado de termos e dessa palavra grega ou hebraica, enfim, nós vamos ver o bojo contextual que temos aqui. Então, a hamartiologia é uma palavra grega que exprime o sentimento, que exprime o sentido teológico da doutrina do pecado. Então, nós iremos compreender a definição etimológica e definição teológica, o conceito principal da palavra pecado, bem como os derivados, as derivadas ocorrências dos termos que designam o pecado na Bíblia, certo? Definição: pecado é a transgressão da lei de Deus. Pecado é errar o alvo, não é? Pecado é quebrar um relacionamento do ser humano com Deus, é a quebra do relacionamento do ser humano com Deus. Portanto, pecar é errar o alvo, ok? Então, ainda outro, isso de forma bem simples, mas vamos trabalhando aí para irmos aprendendo. A palavra hamartiologia vem de dois termos gregos. Hamartia, quer dizer impureza, erro ou desvio, e logos, quer dizer palavras, lógica ou raciocínio. Por isso, a teologia sistemática aborda o ensino bíblico sobre o pecado, é chamada de hamartiologia. Então, nesse sentido, a hamartiologia é a doutrina que apresenta um estudo sistemático a respeito do pecado e todos os seus aspectos exposto na Escritura, tá certo? Isso, sem dúvida, demonstra a importância da hamartiologia como disciplina teológica, né? E é essencial que o homem compreenda o que é pecado, suas implicações e quais são as implicações na história da criação, para que não possa aí compreender, para que possam, aliás, compreender a grandeza da salvação e a obra providenciada redentora de Cristo Jesus. Algumas pessoas não entendem o profundo significado da salvação pela graça, mediante a fé. Por quê? Porque desconhecem o fato de que a Bíblia diz que sobre a gravidade do pecado. Obviamente, isso é um erro, certo? Isso é um erro. Se a salvação diz respeito a um livramento, então a pessoa que necessita de plena consciência, a pessoa necessita de ter uma plena consciência do porquê ela precisa ser salva. Isso implica o motivo pelo qual
o arrependimento é parte indispensável do processo da salvação. Mas se o pecador não o souber qual o conceito do pecado, será difícil que ele entenda porque é necessário que se arrependa. Então, o homem precisa ter plena consciência de que o pecado é algo que separa de Deus. Então, a soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação, é um estudo fundamental para que o crente, para todo crente, e a hamartiologia também o é, certo? Então, tem a soter, ou soteriologia, e a hamartiologia. As duas matérias, elas são importantíssimas para entender esta forma complexa, não é, que o homem se envereda e não quer sair porque recebe de Deus, recebe a proposta de Deus e segura tanto. É um negócio sério, né? Então, por que estudar a hamartiologia? Estudar a hamartiologia tudo que a Bíblia diz a respeito sobre o pecado. Quais os principais assuntos? O conceito do pecado. Então, sobre essa matéria, ela enfatiza biblicamente que o pecado é uma transgressão da lei de Deus, é um erro, um desvio contra a retidão divina, né? A origem do pecado, ou seja, a matéria de hamartiologia, observa que o pecado surgiu no universo antes mesmo da queda do homem. Isto quer dizer que o pecado tornou-se uma realidade primeiro entre os seres espirituais que desobedeceram a Deus. Isso significa, claro, isto fica claro, aliás, no fato de que no episódio entre Adão e Eva, né, pecaram e deram origem ao pecado à raça humana. Houve uma participação da figura de um tentador. Aí temos aí o pecado original, que vai abordar a doutrina do pecado original de tal, que todos os homens já nasceram assim. Depois você vai ver também a teoria do pecado relativo e alguns conceitos que nós vamos passar aqui, tá certo? Então é a condição pecaminosa de todos os seres humanos após a queda do homem. Então a Bíblia diz que quando Adão caiu em pecado contra Deus, todos os seres humanos caíram com ele, tornando-se igualmente culpado. O homem não é pecador porque peca, mas peca porque é pecador. O homem não é pecador porque peca, mas ele peca porque é pecador. Então, nesse sentido, alguns assuntos importantes serão tratados, como a incapacidade moral dos seres humanos, a transmissibilidade da natureza pecaminosa de Adão para a sua posteridade, e assim sucessivamente as consequências do pecado, e assim sucessivamente. Então, todos esses conceitos, esse conteúdo estaremos abordando aqui, tá certo? Então, fique atento, né? Estaremos de forma ampla trabalhando essas propostas. E se você comentar no vídeo, perguntando, interagindo, vai ficar melhor ainda, vai ficar fácil, fica simples, porque quanto mais simples, mais aprendizado, tá certo? E mais dedicação, tá certo? Vamos trabalhar bem essa proposta aí, e isso eu farei junto contigo, você me ajudará, você que é inscrito no nosso canal, ou que não está chegando agora, você pode participar ativamente, sem nenhum problema, tá certo? E assim sucessivamente. Vamos então entender os termos que falei que passaria aqui, tá certo? Vamos trabalhar essa questão e com certeza teremos um bom proveito desse teor teológico. Tudo bem? E isto posto, vamos para frente. Etimologia, definição e etimologia da palavra, né? Da questão. Definição etimológica. Quando falamos em definição etimológica, estamos trabalhando aí, sim, uma proposta de que essa definição, ela nos leva a um conteúdo interessante, né? E essa definição, ela vai nos apresentar, estamos querendo apresentar aqui um vocábulo, né, que possui uma conotação de termos de estudo. Então, nesse caso, nossa intenção é compreender quais palavras na Bíblia possuem o sentido do pecado diretamente ou por proximidade, certo? Então, palavras hebraicas no Antigo Testamento designam o pecado. Vamos lá. Primeira palavra hebraica é chatá, que significa errar o alvo. Também se resume esse significado de defender, pecar, introduzir o pecado
ofender, aliás, defender não, ofender, pecar, introduzir ao pecado, purificar do pecado e livrar do pecado, certo? É usado num sentido não moral ou não religioso para indicar aí a simples ideia de errar ou falhar em alguma tarefa ou empreendimento. Essa palavra aparece no Antigo Testamento 522 vezes, certo? No Antigo Testamento, com o significado principal de errar o alvo. Então, 522 vezes ela aparece e com o significado de errar o alvo, né? Nós vamos ver no primeiro momento os textos, né? Tem uma infinidade de textos, tem bastante, mas algumas referências um pouco mais contundentes. Gênesis capítulo 4, verso 7. Gênesis capítulo 20, verso 9. Êxodo capítulo 10, verso 16. Levítico capítulo 4, verso 3. Juízes capítulo de número 20, verso 16. 1 Samuel capítulo 19, verso 4 e 5. Jó capítulo 5, versículo de número 24. E Salmos 31, verso 1 e 2. Provérbios capítulo 8, verso 36. Provérbios capítulo 9, verso 2. Eclesiastes capítulo 7, verso 20. E Isaías 65, versículo 20. Não é? Outro significado, ainda em hebraico, é Ra. A palavra Ra é identificada como mal, né? No Antigo Testamento, e ela aparece cerca de 444 vezes no Antigo Testamento. Pode identificar 10 ou mais variações no sentido de mal, não é? Algumas referências nós vamos ver em Gênesis 2:9, Gênesis 3:5, Gênesis 3:5, verso 22. Aliás, Gênesis 2:9, Gênesis 3:5, Gênesis 22:38 e 7, Daniel capítulo 17, verso 7, Juízes 11, verso 27, Eclesiastes 12, verso 14, Isaías 45, verso 7 e Amós 6, verso 7. Eu estou usei esse material bastante aqui. Quero indicar essa Bíblia aqui. Cadê? Essa Bíblia aqui, Bíblia Palavra-Chave. Essa Bíblia é uma das melhores Bíblias que eu conheço, não é? Tenho algumas Bíblias aqui, acho que é 25 Bíblias que eu tenho, não é? Tem mais algumas aqui, mas é da minha esposa, outra dos meninos, dos meus filhos, mas as que eu estudo mesmo. Então, essa aqui, Palavra-Chave da CPAD, é uma das melhores Bíblias para estudiosos. Precisa ter essa Bíblia, né? Ela trabalha exegese, estudos bíblicos, homilética, né? E ela é da Almeida e Corrigida. É interessantíssima essa Bíblia, certo? Eu indico. Então, tudo que você vai ver, por exemplo, você vai ver espero. Aqui você encontra qualquer... tem sempre um traçozinho aqui. Você pode ver aqui na câmera, você vê assim, Então, é uma Bíblia interessante, e ela tem até uma tabela de como procurar, né? Os dicionários do Antigo Testamento, né? Ela vem recheada de informações, e dentro é usado aí os melhores léxicos que existem no mundo, né? Para esta Bíblia. Tudo bem? Outro material interessante também é esse aqui, o Weiner, que eu também usei bastante para montar o meu livro, né, usando essas palavras, né, de hamartia, os fatores abstratos concretos, né, é usado o pecado como obliquidade moral, usado acerca do pecado como o princípio da fonte de ação, o elemento interior, né, que produz atos, por exemplo, atos abstratos no concreto, e também atos concretos, e assim sucessivamente. Então, usei bastante aqui esse material. Eu indico
nessa nossa CPAD você pode achar, tá certo? Material que não pode faltar na biblioteca de um estudante de teologia. Depois eu farei um review desse material um pouco mais abrangente, tá certo? Essa Bíblia também é muito interessante. Essa Bíblia é uma das mais vendidas da CPAD, né? É a Bíblia de Estudo Pentecostal. Agora tem uma edição nova, não veio quase nada novo não, mas essa aqui é uma Bíblia interessante, gosto muito dela, certo? Para quem gosta de estudo bíblico, de Bíblia de estudo, a Bíblia de, deixa eu ver, eu guardei aqui, a Bíblia Thompson, é uma cadeia, a Bíblia de cadeia temática. Voltando aqui para o assunto, não estou fazendo review de Bíblia, né, mas só para fazer algumas indicações, tá? Para quem estuda teologia, principalmente, precisa ter a Bíblia palavra-chave, tá bom? Para quem estuda teologia, certo? Ela usa os maiores dicionários e léxicos que tem dentro do contexto, tanto do Antigo como no Novo Testamento. Depois, outra palavra, eu falei de duas palavras aqui, eu falei de chata e falei de ra, certo? Agora é pechá. Pechá é a ideia básica do verbo, que significa rebelar-se, né? Também assume aí o significado de transgredir, de revoltar-se, de pecar, e algumas referências bíblicas nós vamos ver em Êxodo, capítulo de número 10, verso 13, Isaías 1, verso 2, Isaías 48, verso 8, Isaías 66, 24, Jeremias capítulo 2, versículo 8, e também 1 Reis capítulo 12, verso 19, 2 Reis capítulo 1, versículo 1, e 1 Samuel capítulo 51, né? Verso 13, capítulo 51, deixa eu conferir esse texto aqui. Deixa eu conferir esse texto. 1 Samuel. Deixa eu só conferir, tá bom? Como é aula, precisamos passar o assunto de forma correta, ok? Para não ficarmos fazendo aqui elucubrações equivocadas. Na verdade, não podemos fazer, certo? Então, acho que esse texto ele está errado, colocado de forma errada, tá bom? 22, não tem 51 não, esquece isso aí, deixa eu corrigir aqui, tá certo? Eu achei aqui, é 15, 13, tá bom? 15, 13, achei aqui na Bíblia a palavra-chave. Amós 4:4 e assim sucessivamente. Então, são referências a essa palavra pechá. Outra palavra é avon, que é um substantivo masculino que significa iniquidade. Também assume o significado de mal, culpa, pecado, transgressão, tá? E punição. Essa palavra tem um sentido de pecado consciente, um ato ou ação da própria violação, né? Um desejo deliberado de pecar. Algumas referências vamos ver em Gênesis 15, verso 16, Gênesis 44, 16 também, Êxodo capítulo de número 20, verso 5, Números 14, verso 19, e 2 Samuel 22, 24, e Jeremias capítulo 11, verso 10, e Jeremias capítulo 50, verso 20. Depois nós vamos ver Shagag. Shagag é um verbo que significa errar. A ideia também é dar um sentido de que a lei implicava que a pessoa tivesse a resposta, a responsabilidade, ou melhor, em conhecer, né, e praticá-la. Em Levítico capítulo 4, verso 2, nos aponta para essa questão, né, e também em Números capítulo 15, verso 22. Errar ou derivar-se do seu cumprimento de acarretaria, consequentemente, ao transgressor. Algumas referências vamos ver em Levítico 4:13, Deuteronômio 27, verso 18, Provérbios 5, 19 e 20, e Isaías, capítulo 28, verso 7. É bom, estou fazendo a citação do texto, você pode pegar, fazer as suas anotações e conferir na palavra de Deus, conferir na Bíblia, tá? E Ezequiel 34, verso 6. Outra palavra que aparece também no Antigo Testamento é Hasham. Hasham é um verbo que significa culpado perante Deus. Também
ela assume um significado de fazer o mal. E na maioria dos usos dessa palavra, ela ocorre nos rituais realizados no tabernáculo, no templo levítico, né? E este também, nós vamos ver, é um verbo usado para descrever esses fatores, tá certo? Dentro dessa questão, o resultado do pecado, ele descreve aí sobre o resultado do pecado, tá certo? E isto é a culpa perante Deus. Então, dentro de alguma referência, por exemplo, nós temos Levítico 4:2, Números capítulo 5, aliás, versos 5, 7, Números 15, 22, Levítico 5, versículo 2 a 5, e assim sucessivamente. Zacarias 11, 5, Oséias 13, 16, e depois nós vemos a palavra racha. Racha é um adjetivo que significa ímpio, culpado, errado, dá a ideia de perverso ou de impiedade de um ímpio, né? É o oposto da justiça, significa um erro moral. Êxodo 2, 13, Êxodo 23, verso 1, Números 35, 31 e alguns outros textos correlatos que aqui coloquei, tá certo? Tá significa vaguear, extraviar-se, errar, vagar, desviar-se, vacilar, cambalear. O pecado é um erro que a pessoa deliberadamente afasta do propósito do certo ou errado, né? Do certo e ele afasta do propósito de acertar o alvo, né? O significado dessa palavra repousa na ideia de vaguear. Êxodo capítulo 23, verso 4, Jó capítulo 38, verso 41, Salmos 58, 3, Salmos 119, 21, Isaías 53, 6, Ezequiel 44, 10 e Oséias capítulo 4, verso de número 12, né? Agora vamos ver, nesse pouco minuto que nos resta, nós temos 30 minutos de aula, podemos fazer mais, mas o vídeo fica muito longo, não é? E para não ficar muito chato também para ti, né? 30 minutos, nós vamos fazendo aí e vai dando certo, tá certo? No Novo Testamento nós vamos ver aí palavras que designam pecado. Aí tem primeiro o título da matéria, que é hamartiologia ou hamartia. Hamartia significa pecar, errar ou falhar. É uma palavra usada cerca de 227 vezes, e esta palavra é tão importante para o Novo Testamento que ela se tornou a principal palavra para designar a doutrina do pecado, que também é conhecida como hamartiologia. Nós vamos ver isso em Mateus 3, verso 6, Mateus 9, 2, Mateus 9, 2, versículo 5, versículo 6, Marcos capítulo 1, versículo 4, versículo 5, João 8, 46, João 9, 34, Atos capítulo 2, verso 38 e Romanos 3, versículo 9, bem como Romanos 7, versículo 5, Romanos 7, 7 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Eu fiz questão de sempre colocar as referências, porque quando o aluno ou quem estiver com o livro em mãos vai poder testificar dentro da palavra de Deus, né? Então, a metáfora da permeia ao real alvo. Isso que é quem erra o alvo, isso é, quem erra o alvo atinge outro ponto e não o ponto certo, né? Então, atinge o alvo errado totalmente. Então, a poética de Aristóteles já utilizava essa palavra como sentido de erro causado da queda de um herói, por exemplo, um herói trágico, né? Depois nós temos kakos. Kakos significa mal, externamente sem valor, certo? É um sentido moral, perverso, mal de coração, mal-estar moral, né? Algumas referências que eu coloquei: Mateus 21, versículo 41, Mateus 24, 48, Marcos 7, 21, Atos 9, verso 13, Romanos 12, versículo 17, Romanos capítulo 13, verso 3 e 4 e verso 10 e Romanos 16, versículo 19. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, bem como Filipenses capítulo 2, capítulo 3, versículo 2 e Apocalipse capítulo 2, versículo 2.
Outra palavra que também aparece no Novo Testamento é poneros. Poneros significa mal, é um sentido moral ou espiritual ímpio, maligno, ímpio, perverso, né? E assim sucessivamente. Esse vocábulo ele também é usado para Satanás, né? Poneros é usado para Satanás também, conforme está escrito em Mateus 13, verso 19, verso 38, e 1 João 2, 13, 14, 1 João 5, 18, possivelmente também Marcos 6, verso 13 e João 17, versículo 15. E a demônio, né? E a demônio, que são chamados de espíritos malignos em Lucas 11, versículo 26, e Atos capítulo 19, versículo 12, né? Depois nós temos a palavra asebes, né? A palavra asebes também, a palavra possui um prefixo negativo, irreverente, por extensão significa ímpio ou iníquo, né? Essa palavra asebe, né? Asebes, né? Então essa é uma palavra que com frequência é encontrada em 2 Pedro e Judas para se referir aos apóstatas. Também pode ser utilizada aí para pecador, conforme Pedro capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, verso 18. Veja que tem o número de palavras bastante significados, né? Depois tem o enoxos, tem o adquia, temos anomos, temos parabates, temos agnel, temos também planel, tem também planal, no caso, temos paraptoma, temos quipocrisis, e, enfim, tudo isso são definições que temos, tá certo? Vamos ficar por aqui. Na próxima aula estaremos dando continuidade. Eu recomendo que tenha em mão também o Novo Dicionário da Bíblia, esse material aqui, ó. Esse material, Novo Dicionário da Bíblia. Eu uso bastante, tá meio apagado o nome, tá certo? Recomendo que tenha. Deus abençoe todos. Canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas.